Você está passando por uma situação que exige atenção imediata? Está enfrentando um dilema que não pode ser ignorado? Talvez precise de um milagre com urgência, pois está sob uma ameaça do inimigo. Lembre-se, o único que pode te ajudar a acalmar as tempestades e te livrar das armadilhas do inimigo é Deus. Pode ser que tenha orado por muito tempo sem ver mudanças. Talvez alguns aspectos estejam faltando em suas orações, e é possível que você não esteja orando da maneira mais eficaz. Deixe de lado as preocupações e direcione suas orações corretamente, pois hoje vou compartilhar 3 maneiras poderosas de atrair a atenção de Deus em momentos de desespero. Fique atento para que você possa aplicar essas formas o mais rápido possível. Antes de continuarmos, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar. Se é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações para receber vídeos novos todos os dias. E se você já nos acompanha e gosta dos nossos conteúdos, ajude-nos fazendo uma doação ao canal. Escaneie o QR Code no canto superior direito, ou se preferir, temos links na descrição. Desde já agradeço. E vamos ao vídeo. A primeira maneira de buscar a ajuda de Deus em tempos difíceis é por meio da oração focada. Quando confrontado com uma situação grave, é fácil esquecer-se de orar e procurar respostas de qualquer fonte disponível. Qualquer estratégia que não inclua a oração em tempos difíceis tende a gerar mais problemas. Se você buscar ajuda de outra pessoa, a menos que Deus tenha enviado essa pessoa, é possível que fique decepcionado, pois somente Deus tem a solução para sua necessidade. A Bíblia relata a história do rei Asa, que confiava no Senhor e seguia seus caminhos. Em certo momento de seu reinado, ele enfrentou uma situação terrível. Em vez de buscar a Deus como fazia de costume, Asa tomou uma decisão apressada e equivocada. O rei Baasha fortificou a cidade de Ramá, bloqueando a entrada e saída de Judá. Isso representava um grande problema, pois logo haveria escassez de alimentos e o povo seria forçado a se submeter ao rei Baasha. Diante desse cenário, o rei Asa tomou uma decisão errada. Ele pegou prata e ouro do templo de Deus e de seu palácio e os enviou ao rei Ben-Hadad da Síria, pedindo ajuda para derrotar o rei Baasha. Asa propôs um tratado, formando uma aliança que Deus não havia ordenado. Ben-Hadad aceitou e rompeu seu tratado com Baasha, enviando suas tropas para conquistar as principais cidades de Israel. Quando Baasha soube, abandonou a construção de Ramá e retornou ao seu país, permitindo que Asa alcançasse seu objetivo. Asa agiu de maneira precipitada, sem buscar a direção de Deus, confiando em seus próprios recursos e alianças. Isso nos ensina a importância de, em tempos de crise, manter nossas orações focadas e buscar a ajuda de Deus acima de tudo. O rei Baasha finalmente deixou o rei Asa em paz, e isso parecia um alívio, pois sua tribulação parecia ter chegado ao fim. Asa agora tinha controle completo sobre seu reino. Mas Deus tinha algo a dizer sobre isso. Em 2 Crônicas, capítulo 16, versículos 7 ao 9, o profeta Hanani foi até o rei Asa de Judá e disse: porque você confiou no rei da Síria e não no Senhor, o exército da Síria escapou de suas mãos. Não eram os etíopes e os líbios um exército muito maior, com muitos carros e cavaleiros. Mas quando você confiou no Senhor, ele os entregou em suas mãos. Pois os olhos do Senhor percorrem toda a terra para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente comprometido com ele. Você agiu de forma tola e agora enfrentará guerras. Essa foi a consequência de tomar uma decisão errada em um momento de desespero, pois o rei Asa se recusou a orar. Se ele tivesse orado, Deus o teria salvado, como fez no passado. Um exemplo de um rei que seguiu o caminho do Senhor, mesmo em tempos difíceis, foi o rei Ezequias. Quando ele enfrentou uma situação desesperadora, ele buscou o rosto do Senhor e não confiou em suas próprias forças ou alianças. Ezequias, rei de Judá,
recebeu ameaças do rei Senaqueribe, da Assíria, que já havia conquistado muitos reinos e estava confiante de que também destruiria Judá. Senaqueribe enviou cartas ao rei Ezequias e ao povo de Judá, zombando de Deus. Quando Ezequias recebeu essas cartas, ele foi ao templo, as colocou diante do Senhor e orou, clamando por ajuda divina e pedindo que Deus interviesse na situação. Essa atitude é o que Deus deseja de você em momentos de desespero. Quando precisar de respostas, não busque soluções em outras fontes, mas vá diretamente a Deus. Em resposta à oração de Ezequias, 2 Reis, capítulo 19, versículo 20 e versículos 33 ao 36, relata que o profeta Isaías enviou uma mensagem ao rei dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Ouvi sua oração a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Pelo caminho que ele veio, ele voltará, e não entrará nesta cidade. Eu defenderei esta cidade e a salvarei por causa de mim e de meu servo Davi. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 soldados no acampamento assírio. Pela manhã, o exército estava destruído e Senaqueribe voltou para Nínive, onde permaneceu. Deus salvou o rei Ezequias e seu reino porque ele confiou no Senhor em seu momento de aflição e fez orações específicas. Não foram orações vagas ou sem propósito. Ele não procurou alternativas, mas buscou diretamente a Deus. Da mesma forma, ao enfrentar os desafios da vida, não siga o exemplo do rei Asa, que confiou em homens, mas siga o exemplo de Ezequias. Seja específico em suas orações e leve sua situação a Deus. Se você precisa de um filho, de um emprego ou de cura, vá a Deus e ore de forma sincera. A oração não é uma atividade isolada, mas um compromisso contínuo. Jesus contou a parábola de uma viúva persistente para ilustrar a importância de orar até que Deus atenda. Ele falou de um juiz que não temia a Deus e não se importava com a opinião dos outros, mas uma viúva continuava a pedir que ele lhe fizesse justiça contra seu adversário. Embora o juiz fosse indiferente, a persistência da mulher o obrigou a ajudá-la. Se até um juiz cruel acabou cedendo, quanto mais Deus atenderá quando você o invocar consistentemente em seus momentos de desespero. Ele nunca te abandonará, nem ignorará seus clamores. Além disso, outra maneira de atrair a ajuda de Deus é por meio do louvor. Muitos desconhecem que o louvor pode trazer a intervenção divina. Se você tem orado por muito tempo, sem ver resultados, pode ser que esteja faltando algo essencial: o louvor. Quando você precisa de ajuda urgente, louve a Deus, assim como uma criança que, mesmo pedindo algo aos pais e não recebendo de imediato, continua mostrando gratidão e falando bem deles para os outros. Da mesma forma, quando você elogia a Deus, Ele nota. Assim como os pais se sentem tocados pelo reconhecimento de seus filhos, Deus também se agrada quando o louvamos, mesmo antes de recebermos o que pedimos. Esse princípio é válido com Deus. Quando você louva ao Senhor, está demonstrando que Ele é mais importante do que suas necessidades. O que muitas pessoas fazem é reclamar. Elas falam sobre o que Deus não fez, se concentram em suas carências e suas conversas estão sempre cheias de descontentamento. Algumas até pensam que, por terem feito muito por Deus, Ele deveria atender a todos os seus desejos sem esforço. Mas essa postura não atrai nada. O caminho é o louvor. Um grande exemplo de louvor em tempos difíceis é o de Paulo e Silas. Eles estavam fazendo a obra de Deus e mesmo assim foram presos injustamente. Apesar de estarem na parte mais profunda da prisão, ao invés de se queixarem, começaram a orar e cantar hinos a Deus. Em Atos, capítulo 16, versículo 25 ao 26, lemos que, por volta da meia-noite, enquanto eles louvavam, houve um terremoto que abriu as portas da prisão e soltou as correntes de todos. Nada aconteceu durante a oração,
mas quando começaram a louvar, Deus interveio poderosamente, libertando-os. Isso nos mostra que louvar a Deus é altamente eficaz. O louvor não só move a mão de Deus, mas também traz paz ao coração e alivia as dores da vida. Portanto, se você está enfrentando dificuldades, em vez de focar apenas nos seus problemas, louve a Deus. Mesmo com uma necessidade urgente, se você colocar o louvor em primeiro lugar, ficará surpreso com a forma como suas necessidades serão atendidas de maneira milagrosa. Outro exemplo é o rei Josafá, que enfrentou uma coalizão de 3 exércitos inimigos. Ao invés de se desesperar, ele buscou a Deus, que lhe disse que a batalha não era dele, mas do Senhor. Josafá, então, fez algo incomum. Colocou cantores de louvor à frente do exército. Isso significava que ele estava colocando Deus em primeiro lugar, acima da batalha. E Deus respondeu à sua fé, causando confusão entre os inimigos, que começaram a lutar entre si. Quando Josafá e seu exército chegaram ao campo de batalha, todos os inimigos já estavam derrotados. O que provocou essa vitória? O louvor. Portanto, em qualquer fase da sua vida, use o louvor. Agradeça a Deus, mesmo pelas coisas que ainda não se concretizaram. Se você está esperando por um filho, louve a Deus como se já estivesse com ele em seus braços. Se procura um emprego, agradeça antecipadamente pela oportunidade que está prestes a surgir. Se precisa de ajuda financeira, agradeça a Deus porque a ajuda já está a caminho. O louvor moverá as mãos de Deus, e Ele responderá às suas necessidades mais urgentes. A terceira maneira de buscar a ajuda urgente de Deus é confiar completamente nele, ou seja, ter uma fé inabalável. Isso é fundamental porque sem fé, as 2 primeiras maneiras de atrair a ajuda divina, orar e louvar, serão em vão. É preciso fé para persistir na oração e para louvar a Deus de coração. Talvez seja justamente a falta de fé que esteja bloqueando a resposta às suas orações. Muitas vezes podemos louvar a Deus ou orar, mas no fundo ainda alimentamos dúvidas ou buscamos outras alternativas, o que enfraquece nossa conexão com Ele. Pense na história do homem que foi até Jesus em busca da cura para seu filho surdo e mudo. Ele demonstrou certa fé ao levar o menino até Jesus, mas em suas palavras ficou claro que ainda duvidava. Em Marcos, capítulo 9, versículo 21 ao 24, Jesus pergunta há quanto tempo o menino estava daquela forma, e o pai responde, explicando a gravidade da situação, e em seguida diz: se você puder fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. A resposta de Jesus foi: se eu posso, tudo é possível para quem crê. Nesse momento o pai clamou: eu creio, ajuda-me a vencer minha incredulidade. Essa dúvida inicial, se você pode ser a mesma que está presente nas suas orações. A questão não é se Jesus pode, mas sim se você acredita que Ele pode. Não há dúvida de que Deus pode fazer qualquer coisa, mas é a sua fé que ativará a manifestação do poder de Deus em sua vida. O homem reconheceu sua falha na fé e pediu a Jesus que o ajudasse a superar sua incredulidade. E após essa declaração, Jesus curou seu filho. Deus está esperando que você faça o mesmo, que entregue suas dúvidas a Ele. Você pode orar, louvar e até jejuar, mas a verdadeira transformação virá quando sua fé em Deus for completa. Veja os 3 homens hebreus na Bíblia que mostraram uma fé inabalável, ou Abraão e Sara, que aguardaram com fé a promessa de um filho, ou ainda Ana, que orou por um filho e teve fé que Deus lhe concederia não apenas uma criança, mas um profeta. Em todos esses casos, foi a fé que sustentou suas orações e atraiu a intervenção divina. A partir de hoje, fortaleça sua fé. Use essas 3 chaves, oração, louvor e confiança, e veja como Deus pode transformar sua vida de forma extraordinária. Quando você orar com fé, Deus se levantará em seu favor e trará a ajuda que você precisa.
Agora eu oro em teu nome, meu Deus, meu ajudador. Louvo o teu nome, pois és digno de ser exaltado em toda a terra. Agradeço pela graça de estar vivo e por tudo o que já fizeste por mim, pelo meu passado, meu presente e meu futuro. Abençoo o teu nome, Senhor, por estar no controle da minha vida. Tu sempre me livraste das armadilhas e perigos, e tens sido meu escudo e proteção. És aquele que luta minhas batalhas, e por isso te agradeço por ser meu tudo. Ó Deus Todo-Poderoso, reconheço que não posso me aproximar de teu trono de ajuda sem tua misericórdia. Reconheço meus pecados e peço que tenhas compaixão de mim. O Salmo 15 diz que ninguém pode entrar em teu santuário sem viver de forma íntegra. Isso me mostra que não posso receber tua ajuda se meus caminhos não forem retos. Por isso, reconheço minhas transgressões e clamo por tua misericórdia. A partir de hoje, comprometo-me a andar em retidão, para que a porta de tua ajuda nunca mais se feche para mim. Dedico minha vida a ti novamente e peço que me sustentes com tua mão poderosa. Senhor, aumente minha fé em ti. Não quero que a dúvida atrapalhe minhas orações. Reconheço minha falta de fé e te peço que me ajudes a vencer toda dúvida e medo. Com tua presença ao meu lado, todas as montanhas que estão à minha frente se tornam simples e minhas necessidades urgentes são resolvidas. Nada será impossível em minha vida com tua ajuda. Atrai sobre mim portas abertas, favores e bondade de todos os lados. Tu conheces os desejos do meu coração, Senhor. A tua palavra diz que antes mesmo de eu falar, tu já sabes o que preciso. Mas sei que queres que eu peça, e por isso venho a ti hoje. Estou em extrema necessidade de um aumento divino em minha vida. Preciso de cura para mim e minha família. Meu negócio necessita de tuas bênçãos e peço libertação completa das mãos dos inimigos. Levanta-te por mim, Senhor, assim como fizeste pelo rei Josafá. Luta minhas batalhas e deixa meus adversários se destruírem. Há algo que preciso muito, algo que não posso compartilhar com ninguém além de ti. Como Ana, apresento esse desejo silencioso a ti, confiando que ouvirás meu clamor. Assim como atendeste o desejo do coração dela, peço que atendas o meu. Obrigado, Jesus, pois sei que ouviste minha oração. Obrigado, Pai Celestial. Em nome de Jesus. Amém. Se gostou deste vídeo, curta e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no canal, pois isso nos motiva a continuar trazendo mais conteúdo. E aqui está outro vídeo que pode mudar sua vida.